Fala galera, eu queria contar aqui um pouquinho das diferenças de trabalhar para o Brasil e trabalhar para a Dinamarca como desenvolvedor de software. A primeira de todas que eu queria levantar, eu acho que é o que mais fica em voga, é sobre a questão de contratual, de grana, enfim. A parte de grana todo mundo sabe que é muito mais do que trabalhando aqui no Brasil, mas existem algumas coisas também, principalmente trabalhando para a Europa, que eu posso contar que não são pontos positivos, são negativos. No caso, por exemplo, a maioria dos contratos que você vai ter com uma empresa de fora, você vai trabalhar como um free contractor, porque ela não vai conseguir te contratar como um funcionário, você morando do Brasil. Isso daí não funciona, né? Tipo, não pode, se você é contratado pelaquela empresa como um funcionário e você está recebendo aqui no Brasil, pagando os impostos do Brasil, isso não existe, né? Então, os contratos, todos que eu vejo até então, são como free contractor, ou seja, ela te contrata como uma empresa. E aí aqui no melhor jeito no Brasil é você abrir uma empresa como PJ. E porque isso é um ponto positivo, né? Um ponto positivo da sua flexibilidade de trabalho e também da grana, mas é um ponto negativo em relação à forma de contratação e às leis trabalhistas na Europa. Por quê? Porque se você acha que no Brasil tem muita lei protecionista em relação ao trabalho, né, em relação ao funcionário, na Europa tem muito mais. Então, para demitir alguém, principalmente num país igual a Dinamarca, é muito caro, né? Então você tem que pagar uma multa rescisória ali muito alta, você tem questões também que você tem que ficar mantendo pagando aquele salário para aquele funcionário que já foi demitido. Questões como layoff, assim, o governo fica muito em cima das empresas para que as empresas não façam layoff. Então, não é algo tão fácil igual nos Estados Unidos, que tem uma lei trabalhista muito mais flexível. Então, às vezes, entre um free contractor e um funcionário para fazer um layoff, tipo, a decisão assim não é tão difícil, sabe? Tipo, não pesa tanto um lado em relação ao outro. Mas na Europa, um free contractor é muito mais fácil, só você não dar continuidade naquele contrato e tá tranquilo. Então, você tem muito mais instabilidade em relação a isso. Essa flexibilidade você perde tendo essa instabilidade. E aí outra coisa, né, que isso daí talvez se você está acostumado a trabalhar aqui no Brasil, numa empresa tradicional que tem estabilidade entre aspas, isso daí pode assim te chamar um pouco a atenção, né? E como eu disse no outro vídeo também, né, se você vai trabalhar com uma startup, uma fintech, os juros manda muito na onda de investimentos, enfim. Então tem muito mais instabilidade do que trabalhando como funcionário aqui no Brasil. Outra coisa que eu queria trazer aqui é em relação ao inglês. Esse é um ponto positivo que eu vejo da Europa, porque a maioria dos países lá a língua mãe não é inglesa, então todo mundo aprendeu ali o inglês como uma segunda língua, terceira, enfim. Então eles não falam tão rápido inglês, igual um americano. Às vezes você vai conversar com alguém de Nova York ou do Texas, o sotaque deles junto com as gírias às vezes é bem difícil de entender. Então, e o sotaque da maioria dos países da Europa é muito tranquilo. É tanto tranquilo pra gente escutá-los e o inverso. Eles escutam a gente muito bem, sabe? Então é uma troca muito mais fácil do que às vezes com um próprio americano. No caso onde eu trabalho hoje, eu também tenho contato com pessoas da Ásia, tanto do Oriente Médio e também da Ásia ali mais para o Sudeste Asiático. O Oriente Médio é muito tranquilo, o sotaque deles é um pouquinho diferente, um pouquinho mais difícil do que o do europeu, mas ainda assim não é impossível, é bem tranquilo. Agora o Sudeste Asiático ali, países como, sei lá, a Índia, ali não é Sudeste, mas o Paquistão, Sri Lanka, o sotaque deles é um pouco mais difícil. No começo eu tinha muita dificuldade de entender o sotaque indiano, hoje eu estou acostumado, mas para alguém que não está acostumado é bem difícil. Eu percebo que quanto mais você der mais ao sul da Índia, mais o sotaque fica mais difícil. Mas isso é uma percepção minha, não sei se é uma verdade de fato. Outra coisa em relação aos eslavos, acho que é o sotaque mais difícil que eu já conversei com o pessoal da Europa, são dos eslavos ali, tipo Polônia, Rússia, por onde eu tive mais contato. Eu não tive contato com pessoas da Escócia, mas falam que o inglês do escocês também é bem difícil, mas eu não tive contato, então não tem como dar o meu relato aqui sobre isso. Outra coisa em relação ao inglês, no começo, cara, eu acho que pessoas que começam a trabalhar de forma remota tendo que falar inglês todo 100% do tempo, ou pessoas que emigram do Brasil para um outro país que necessita falar em outra língua, passa por essa mesma coisa.
No começo eu tinha um cansaço mental muito alto. Se eu ficava 1 hora falando inglês em alguma reunião, aquilo equivale, sei lá, 4 horas de uma reunião no Brasil conversando em português, sabe? Eu tinha um cansaço mental altíssimo no início ali, eu vou dizer nos primeiros 3 meses de trabalho, acho que foram uns 3 meses assim que eu tinha um cansaço absurdo, não era nem por causa das demandas em si, mas era a questão de eu ter que entender o que tá todo mundo falando em inglês ali, às vezes muitas pessoas ao mesmo tempo, e também a coisa mais difícil que tem quando você precisa falar inglês, que a gente não está acostumado quando você só vai viajar e ter umas conversas tranquilas, é você argumentar, definir seus pontos, enfim. Isso é bem difícil, isso dá um desgaste absurdo mental. Então no começo eu saía assim com a cabeça cheia, não necessariamente era uma dor de cabeça, mas ficava muito cheia assim minha cabeça, sabe? Pesada. Mas depois o bom é que depois de um tempo passa e fica muito mais fluido você falar inglês, sabe? Então tipo, isso é um problema temporário. Então se você está passando por isso agora ou vai passar, fica tranquilo que isso passa, tá? Vai ser só vai ser pouco tempo e depois vai ficar de boa, como se fosse o português, assim. Você não vai ter um cansaço absurdo para poder falar e escutar. Bom, isso falando, agora eu falei um pouquinho sobre questões contratuais, grana, idioma. Agora eu vou falar um pouquinho mais sobre cultura e pessoas, diferença de trabalho no Brasil e na Dinamarca, né? Na Europa, sim. Primeiro eu vou falar de stack, né? O stack é muito parecido, acho que stack é algo universal, né? Claro que tem várias linguagens, várias tecnologias, mas isso eu não vi tanta diferença, assim, da forma de trabalhar com as stacks, sendo bem sincero, assim. Então, eu acho que isso é um ponto positivo, né? Então, se você trabalha aqui no Brasil, se você domina, por exemplo, Golang e vai trabalhar com Golang para fora do Brasil, mais ou menos vai ser a mesma coisa, que vai mudar ali são particularidades da própria empresa. Agora, em relação à forma de trabalho, isso sim é muito diferente. Tem uma diferença enorme do Brasil para a Dinamarca, eu vejo até também para os Estados Unidos, mas eu vou falar no caso mais sobre a Dinamarca. Aqui no Brasil, eu vejo a maioria das empresas, inclusive de pós-pandemia, ainda a comunicação, a forma de comunicação, ela é síncrona. Ou seja, a pessoa te manda um oi lá no chat, ela fica esperando você responder para ela dar continuidade no que ela necessita. Uma necessidade muito alta também de reuniões para poder discutir coisas que às vezes a gente consegue resolver ali num Slack, algo do tipo. Uma questão também posso dizer, de um microgerenciamento que tem aqui, às vezes uma necessidade muito grande de reports, sendo que se você usar muito bem as ferramentas, um Gira, um Asana, sei lá, você vai conseguir ter essas informações nas ferramentas você utilizar de uma forma melhor. E quando eu trabalhava aqui no Brasil, eu sentia essa necessidade de reports. Às vezes você trabalhava em projeto, assim, tinha um report no início, no meio e no final do dia, ou às vezes um report no início e no final do dia, sabe? Para mim não fazia muito sentido se você tem ferramental para poder consultar esses reports, né? Então você acaba tomando muito tempo de foco ali dos seus desenvolvedores, tendo um desperdício de tempo também, porque muitas vezes a reunião ela dura meia hora, só que você quebra o foco ali do desenvolvedor, aquela meia hora às vezes pode virar 1 hora, sabe? Ele fica meio cansado daquela reunião, vai fazer outra coisa, enfim. Se você tem 2 de meia hora no dia, então imagina, você pode perder até 2 horas ali de desenvolvimento, de tempo útil ali do seu desenvolvedor. E uma coisa que eu acho interessante lá fora, porque isso é até uma dúvida que eu tenho. Na empresa onde eu trabalho, e a empresa que comprou a minha também, a comunicação é assíncrona, porque os times são globais. Então, apesar das duas empresas serem da Dinamarca, tem muita gente espalhada pela Europa inteira, tem pessoas nos Estados Unidos, tem pessoas na Ásia. Então, a gente tem muita diferença de time zone, né? E essa diferença obriga a comunicação a ser assíncrona, porque não necessariamente quando você mandar uma mensagem a pessoa vai estar lá disponível. Então isso é muito interessante porque faz a comunicação ser muito mais assertiva e também os suportes serem mais assertivos para você não ter essa perda de tempo esperando a comunicação acontecer. Então eu acho uma forma muito mais produtiva de trabalhar. Isso também reforça o trabalho remoto, porque quando você tem comunicação assíncrona, o trabalho remoto ele tem uma qualidade melhor, né? Não basta você ser remoto se a comunicação é síncrona, aí isso acaba gerando alguns problemas na comunicação em geral. Então eu acho que se você quer ir para Go Remote, você tem que ir para Go Async first and then Go Remote. Então essa é a minha opinião.
Então eu vejo muita vantagem em relação a isso. Ou seja, trabalhando de forma assíncrona, a gente também tem menos reuniões, né? Então eu tenho muito menos reuniões do que eu tinha aqui no Brasil. A gente trabalha ali com Scrum, então a gente tem as cerimônias ali do Scrum, a gente tem uma daily que dura 15 minutos, às vezes menos, mas é muito, muito difícil mesmo passar disso. A gente respeita muito a questão dos tempos. A gente costuma ter um refinamento por sprint, né, de cada 2 semanas. Esse refinamento costuma ser 1 hora. Quando a gente tem bastante coisa para discutir, que são mais complexas, a gente faz 2 refinamentos, mas a gente não faz um de 2 horas, porque acaba sendo um pouco mais cansativo e as pessoas não são tão produtivas mentalmente para poder discutir assuntos complexos ali no final de uma reunião de 2 horas. Então a gente sempre faz em dias diferentes e separa ali 1 hora no máximo. A gente tem um time box ali de reunião 1 hora no máximo. Se passou de 1 hora, tem coisa errada, vamos discutir depois, para as pessoas poderem descansar a mente e não ficarem ali, às vezes, na reunião e codando, não prestando atenção no que está sendo discutido e, às vezes, podendo trazer um input que seria muito relevante, sabe, para o assunto. Então, eu acho isso muito produtivo. Outra coisa, meu time também, eu sou o tech lead do time, então, e tem gente que está na Europa, tem gente que está na Ásia, tem gente que está no Brasil. Então, isso é bem legal e assim, a gente não fala a mesma, a nossa língua mãe não é a mesma, então acho que no time tem um esforço muito grande pra gente se entender. Então, a gente já tem uma dificuldade por si só, time zone e língua e cultura, então a gente tenta deixar tudo mais fácil. E é muito interessante, quando você tem um ambiente mais difícil, entre aspas, de trabalho, a gente se esforça para se comunicar melhor, pra gente ser mais assertivo sempre. Então, acho isso bem interessante. Bom, eu falei um pouquinho sobre cultura, diferenças. Agora eu vou falar um pouquinho de diferença entre pessoas, de lidar com dinamarquês e lidar com brasileiro. No começo eu tinha muito receio. Eu falava, cara, será que vão me tratar mal? Porque eu sou brasileiro, sabe? Essas coisas. Você fica... Porque tem gente realmente que sofre o preconceito na Europa e em outros países também por ser brasileiro. E eu tinha muito esse receio, cara. Isso tava muito latente em mim. E quando eu cheguei, eu tava, meu inglês era muito pior do que hoje. E já tinha um inglês ruim, sendo brasileiro, sabe? Toda aquela questão. E o dinamarquês, cara, ele é muito, muito educado. Extremamente educado, assim. É uma coisa absurda, sabe? Os caras são bem tranquilos, assim. É uma coisa que eu gosto bastante deles, que eles respeitam muito o que foi planejado, o que foi pedido. Então, quando eles precisam pedir algo a mais, eles entendem que aquilo é algo a mais. Aí eu vou explicar isso um pouquinho. Quando eles vão pedir algo, eles já chegam pedindo desculpa, algo a mais. Já chega pedindo desculpa porque eles não pensaram naquilo e tudo mais. E não que eu seja uma pessoa inflexível, que eu acho ruim também ser muito flexível, mas eu acho muito legal quando a pessoa ela entende que o a mais realmente é algo a mais. Então ela encara dessa forma. A diferença que eu vi aqui no Brasil, que quando pediam algo a mais, o algo a mais já era o esperado. Então quando a pessoa chegava pedindo o seu cliente lá, a área de negócio, o seu PO pedindo algo a mais, era como se aquilo, não, mas já era esperado ter algo a mais, como assim? E a forma que era encarada era muito ruim, porque quando o algo a mais não é encarado como a mais, se você não entrega junto com as outras atividades, é mal visto. Se você entrega aquilo junto com as outras atividades, mas você pode causar algum problema, porque aquilo foi espremido de alguma forma para caber junto, é muito mal visto, não é bem aceito. E isso é diferente do que eu vejo do dinamarquês. Quando ele pede algo a mais, ele é muito mais tolerante. Por exemplo, olha, esse algo a mais eu não consigo te entregar nessa sprint. Ele fala, não, tudo bem, eu sei, porque eu não tinha pedido isso antes, a gente não tinha combinado isso. Então, o contrato para eles, o deal que você fecha com eles é muito forte. A gente vai fazer isso e é isso que vai ser entregue. Então, isso conta muito. E se caso a gente consiga entregar e tem algum probleminha ali no meio do caminho, ele é mais tranquilo em relação a esse problema, porque aquilo foi a mais e foi espremido para colocar na sprint. Então aquilo não estava planejado. É uma coisa que eu acho que torna a nossa vida dos desenvolvedores muito mais tranquila, porque não fica aquela comunicação que eu tinha muito aqui no Brasil. Ah, mas você não pediu isso? Ah, mas não sei o que, você devia ter pensado nisso. Sabe, fica uma comunicação mais difícil, até mesmo do próprio desenvolvedor com o cliente. Porque quando o cliente pede algo a mais, ele fala, ih, cara, não vai rolar. Entendeu? E aí lá, quando eles vêm pedir algo a mais, assim, fala, não, o cara é tão tranquilo quando ele pede algo a mais, ele é tão solícito ali, ele entende tão bem se aquilo não vai ser entregue, que você aceita de uma forma mais fácil. E outra coisa da pessoa, quando ela vê o a mais como a mais de fato, antes dela pensar em qualquer demanda,
ela simplesmente não vai pedir a demanda sem pensar muito, às vezes sem discutir bastante o PO com o cliente, ou o cliente entre ele mesmo, ou até mesmo com os desenvolvedores. Então as coisas são muito bem pensadas antes de elas serem pedidas. E aí eu gosto de trazer uma correlação isso com o mundo de desenvolvimento. É a mesma coisa, eu já fui desenvolvedor jovem, emocionado, que gostava das tecnologias do hype, essas coisas, e para mim eu queria ficar investindo muito mais meu tempo codando do que pensando. Então eu codava muito mais coisas erradas, saía muito mais lixo do que hoje em dia, que eu tendo a pensar mais do que codar. Então eu acho que é uma prática boa você pensar mais antes de fazer. E no caso do cliente, o codar dele é simplesmente pedir sem pensar. Então quando ele pensa mais antes de pedir algo, eu acho que isso é muito legal, porque passa por próprios filtros mentais ali. Ele podia até aquela tática do patinho de borracha. Ia ser interessante, sabe? Ele conversar, algo do tipo. Mas enfim, são diferenças assim que eu vejo que são positivas, que tornam a vida um pouco mais fácil sendo desenvolvedor. Tem várias outras questões que assim de diferenças, mas eu queria trazer essas principais. E se vocês quiserem escutar outras coisas, tiverem dúvidas ou ir mais a fundo em outro assunto, deem sugestões por favor aqui nesse vídeo, porque eu acho que bastante gente tem dúvidas de como é. E é isso, galera. Vou fechando esse vídeo aqui por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E valeu. Falou. É nóis.